apresentar mais um programa Conspira Analisa, que é uma produção da Conspiração Socialista. E o intuito do nosso programa é debater, conversar, dialogar sobre os problemas que atingem a classe trabalhadora. Hoje, em especial, nós vamos falar de um tema educacional, que é a atribuição de aulas dos professores da rede pública estadual aqui de São Paulo. É um momento ímpar para a categoria, porque é aquele que decide, é um momento que decide os rumos da vida dos professores para o ano de 2025, né? E hoje a gente vai estar com a presença da professora Mara de Almeida. Olá, Mara. A Olá, Mara é professora da rede pública estadual da região de Franco da Rocha. Ela é conselheira estadual do Sindicato dos Professores, que é a APEUESP, e é coordenadora da subsede da APEUESP de Franco da Rocha. Olá, Mara. Eu já quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite. olá, Eliane. Eu que agradeço o convite. Acho que é um desafio para todos nós, né? Para a gente estar aí dialogando com os trabalhadores sobre os ataques dos governos neoliberais de plantão. E aí, assim, é uma honra a gente estar participando aqui junto nesse momento para a gente dar um pontapé aí e auxiliar os professores na jornada que vem aí pela frente. Obrigada, Mara. Durante os programas que nós tivemos, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a ascensão da extrema-direita aqui no estado de São Paulo, né? E representado pelo governador Tarcísio, né? A gente tem acompanhado muitas coisas aí nos noticiários sobre a violência social que esse governo tem construído no nosso estado. E a educação não está fora dessa, porque é um ataque frontal aos serviços públicos e a educação faz parte, né? E como hoje o foco é nós conversarmos e dialogarmos sobre a atribuição de aulas, que é um momento que deixa os professores bastante preocupados, a atribuição também foi mais uma vez, né, atacada por este governo, sempre com a intenção de retirar direitos, de minimizar o papel da função docente. Dani? Minimizar o papel da função docente. Mas, para além desse ataque, Mara, o governo do estado de São Paulo, este ano, nesse segundo semestre, a gente teve vários enfrentamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema central, que é a atribuição de aulas, falar um pouco sobre os ataques que a gente teve aí nesse segundo semestre. Falar da atribuição, sem a gente fazer uma avaliação, contextualizar politicamente aí o que a gente vem sofrendo, e não é apenas neste governo, é ao longo aí de uns 30 anos que a categoria ela vem sofrendo ataques e mais ataques, mas esse governo se superou aqui no ano 2024, né? Então a gente teve assim, logo de cara, após o processo eleitoral, a gente tem um leilão de 33 escolas para ter as suas gestões privatizadas, né, com valores extremamente absurdos, muito fora da realidade do que a gente é acostumado a vivenciar dentro das nossas escolas hoje. Se não bastasse isso, a gente tinha aí o enfrentamento, a tentativa de instalação de escolas militares para colocar militares para lidar com os alunos dentro da escola, e a gente está vendo quem é a polícia que vai para dentro da escola, aí todos os dias no noticiário, essa afronta e esse retrocesso com a segurança pública no estado de São Paulo, e nós não podemos permitir que as nossas escolas sejam militarizadas. Mas o Tarcísio não está satisfeito, os neoliberais não estão satisfeitos, aprova, né, a escola militar, privatiza, e
Como ele tem maioria na Assembleia Legislativa, ele reduziu o orçamento da pasta da educação, que isso poderá trazer uma série de prejuízos, além daqueles que nós já convivemos ano a ano aqui no estado de São Paulo. Então, para que ele possa fechar a conta, fazer a matemática dele, ele tomou algumas medidas que vai atacar diretamente o processo de atribuição de aulas e a vida dos professores no ano 2025. Então, ele mexe com a carreira, ele reduziu o número de aulas diárias dos alunos, então, para cada sala de aula, são menos 5 aulas por semana. Por exemplo, uma escola que tiver 10 salas, vamos pegar uma escola pequena, fazer o exercício por período, diurno, manhã e tarde, ela vai ter menos 100 aulas no saldo de atribuição. Isso vai representar desemprego, isso vai causar sérios danos nas vidas dos professores que têm acúmulo, na vida dos professores que podiam pegar a sua jornada de trabalho num período, não vai poder mais. Ainda a gente vai ter, não satisfeito com tudo isso, ele ainda mexeu na grade curricular, reduziu substancialmente as disciplinas de humano, história e geografia, no 8º e 9º ano, são 2 aulas por semana. Isso o terceiro ano do ensino médio não tem a disciplina de geografia. Então, são ataques diretos e propositais nas disciplinas de reflexão que faz com que os alunos pensem. E, por último, eu colocaria aqui um dado bastante sério, que a gente vai estar abordando aí no processo de resolução, da resolução, é a forma de classificação para atribuição de aula dos professores. Esta aqui é um ataque monstruoso nos professores, sobretudo os professores que ficaram doentes, precisaram afastar, ou os professores que não conseguiram, que são obrigados a fazer cursos que a secretaria oferece, que vem prejudicando aí a vida e a organização do trabalho dos professores na rede pública do Estado de São Paulo. Então, a gente tem um governo que dificulta muito a nossa vida e o que vem pela frente aí vai ser bastante difícil. Então, vamos ver se a gente consegue organizar um pouquinho e enfrentar tudo isso de maneira conjunta. Perfeito, Mara. Com certeza, um dos objetivos do nosso programa é nós apresentarmos aqui, construirmos de forma coletiva saídas também de como resistir e enfrentar essas mazelas desse governo tão perverso, tá? Ô, Mara, eu vou aproveitar, você pegou aí 2 elementos centrais para falar sobre os ataques que o governo pensando de forma conjunta a todos os professores, seja ele efetivo, seja ele professor PEB 1, professor PEB 2, professor categoria O, professor estável, professor F, né? Então, ele toma medidas. Você colocou 2 questões aí que são imprescindíveis, que foi a redução do número de aulas, a mudança na grade curricular, que altera a jornada dos professores, altera a jornada não, ela dificulta a jornada dos professores. Vamos tentar agora, Mara, nesse segundo momento, nessa próxima introdução sua, colocar quais foram as principais alterações que essa atribuição de aulas para 2025 apresenta e os principais prejuízos para a categoria de professores com essa atribuição, que na verdade ela já se iniciou, né, com os professores que trabalham nas PEIs, que são as escolas de programa de ensino integral. Então, acho que seria interessante você falar as principais alterações e os principais prejuízos aí à categoria. Então, vamos lá, Eliane. A gente tem aqui uma questão que é importante, é muito cara para a gente na rede e no sindicato, né? Que é a forma de classificação, o critério. A gente tem o Estatuto do Magistério, que foi conquistado com muita luta pelos professores nos anos 80, né? Que é a 444/85, que no artigo 45 diz que a classificação dos professores para atribuição de aulas tem que ser por tempo de serviço. Então, essa é uma defesa histórica da categoria
e principalmente da PUESP ao longo de toda a vida. Então, esse é o problema. O que nós temos hoje? O governo, agora no mês de novembro, publica uma série de resoluções, né? Não temos só uma, nós temos que umas 15 ou 20 resoluções para tratando, né, deste assunto. E aí, assim, o que a gente vai ter aqui? Para a gente entender um pouquinho aqui, porque a gente não tem muito tempo, eu vou estar centrando um pouquinho na resolução 95, que é ela que vai basilar todo o processo de atribuição de aula. Então, essa resolução, ela tem algumas coisas bastante complexas. Ela é bastante autoritária, né? Porque de cara ele estabelece que compete ao diretor todo o processo de atribuição de aulas na escola, então ele pode definir que sala de aula que você vai trabalhar, com que turno você vai trabalhar, né? Porque ele tem que fazer atribuição por perfil. Então, isso acaba gerando uma série de problemas e confusões já de cara no processo de atribuição de aulas. Mas, ao mesmo tempo, ela é contraditória. E aí, por que ela é contraditória? Porque ela diz que o diretor tem que compatibilizar o acúmulo daqueles professores que trabalham em outras redes, ou até mesmo acumulam cargo no Estado, porque, afinal de contas, o salário é bastante baixo e os professores se veem obrigados a dobrar a jornada de trabalho, né? Ele tem que garantir a opção lá na manifestação de interesse do professor, ele tem que compatibilizar as jornadas, então, ao mesmo tempo que ele vai impor, ele tem que atender algumas decisões e escolhas do professor. E aí sempre a gente acaba prevalecendo o autoritarismo, na maioria das vezes, na rede estadual. Então, esse é um ataque bastante complicado e difícil para a gente. Mas desses todos, seguindo aí a própria resolução, a gente tem a situação que essa redução de carga horária, de grade curricular, ela vai fazer com que muitos professores antigos de rede, dependendo da sua disciplina, né, ele tenha que trabalhar em duas escolas no próximo ano. Ele não vai conseguir permanecer numa única escola. Então, isso vai causar transtornos. Esse mesmo professor antigo de rede, que tem muito tempo de rede, vai ter que trabalhar em dois períodos, ou, dependendo aonde ele esteja, em locais que têm escolas muito pequenas, trabalhar os 3 períodos para constituir uma jornada de 40 horas. Então, esse é um prejuízo gigantesco para os professores. Mas mesmo esses professores, se ainda eles não conseguirem pegar aula nenhuma, ou ficar parcialmente adidos, não constituir a sua jornada, ele vai ter um outro ataque, que é reduzir a sua jornada de 40 horas para 12. E ficando obrigado a ser professor eventual na escola. E se ele se recusar, ele ainda vai ter falta e vai ter que poderá responder o processo administrativo. Então, assim, o autoritarismo e o desrespeito desse governo, ele é monstruoso. Uma outra penalidade que a gente tem é que os professores ficaram doentes durante o ano. Né? A nossa categoria é uma categoria que fica doente, que precisa se afastar às vezes para tirar licença, para se tratar, ela foi penalizada. Então, ela não vai poder ampliar a sua jornada até o ano 2026. Então, não é só agora, é para 25 e 26. Ela não vai poder pegar carga suplementar, a mesma coisa. E se ela tinha sala de leitura, agora o diretor também tem plenos poderes na escola regular de fazer avaliação 360. Então, ele pode dispensar esse professor porque ele não atingiu 90% de frequência porque ele ficou doente. Então, este é mais um ataque, né, que a gente tem aí que ataca o conjunto de professores
para já de cara agora, a partir de amanhã, no processo de atribuição de aulas. Mara, hoje eu fui numa escola que eu estou vendo a transferência da minha filha, né? Que ela vai para o primeiro ano do ensino médio. E eu conheço o diretor da escola e tal. Aí ele falou: olha só como é que está o quadro de atribuição de aulas. Aula de artes, com uma aula de artes, a professora só ia ter 5 aulas. Se ela compusesse a jornada dela apenas com a arte, só tinha 5 aulas. Depois ela ia ser obrigada pela classificação, porque ela não é a melhor classificada, né? Mas ela iria ter que pegar itinerários formativos e por aí vai, né? Então, para você ver o prejuízo na prática dessas medidas, né? Dessa última atribuição com a mudança da grade curricular, né? E que se atenuou com o fechamento de salas, principalmente no noturno, a gente vai encontrar professor que nem vai conseguir compor a sua jornada sendo efetivo, né? Então, você até falou de estar em mais do que 2 escolas. Ô, Mara, sabe o que eu acho interessante? Que é algo que pega bastante, assim, que a gente ouve conversando com os professores, a gente também atua nas subsedes, é lógico que você ainda vai continuar falando aí sobre outros ataques, porque não para por aí o pacote de maldade, eu sei disso, que você está com uma lista aí que a gente conversou um pouquinho antes, sem descartar os outros itens que são importantíssimos para a gente dialogar aqui, esclarecer os professores e politizar esse debate com os professores para eles entenderem quais são as intenções realmente do governo, né? Acho que é uma coisa interessante sobre a questão da realocação, recondução, que os professores perguntam bastante, a gente tinha conversado um pouquinho sobre isso, aquela penalidade dos professores não terem direito à carga suplementar, se ele ultrapassa, ele tem utilizado, o governo FEDER, junto com o Tarcísio, tem utilizado as faltas dos professores como um mecanismo para assediar, e agora, na atribuição de aulas, ele sacramentou, ele bateu o martelo para mais uma vez impedir que os professores, até que fiquem doentes ou façam tratamento de saúde, não tenham direito, é tão desumano que não tenha direito de cuidar da sua saúde, de faltar para cuidar de algum familiar. Então, eu lembrei algumas coisas assim que eu acho que é legal você comentar também, tá bom? Eu acho que assim, a lista é imensa. A gente tem que escolher, né? A gente não vai conseguir. Acho que precisava ficar aqui a noite inteira, talvez a gente daria conta. Mas assim, antes da gente entrar aí na questão da recondução, Mica, eu quero colocar uma coisa que assim, a gente brigou bastante no sindicato para a questão para que a gente pudesse ter a falta aula, né? Porque no governo Dória, uma falta aula virou falta dia. É uma aula falta dia. E o primeiro ano da gestão Tarcísio também. Então, se eu chegasse atrasado, eu não perdia uma aula, eu perdia o dia todo. Se eu peguei trânsito, o carro furou o pneu, o ônibus atrasou, peguei um acidente, enfim, eu perdi o dia de trabalho. Aí a gente brigou, a gente, de certa forma, conseguiu ter de volta a falta aula, porque eu, diante de uma necessidade, eu cheguei atrasado, mas eu vou trabalhar e não vou perder o dia. Mas ela virou punitiva, né? Ela virou uma forma do governo que, ó, você tem a falta aula, você pode chegar atrasado quanto você quiser, ir embora mais cedo quanto você quiser, mas você vai ser punido por isso. Onde vai ser punido? Na hora de fazer a classificação para atribuição de aulas e criar impeditivos, né? Então, assim, se você deu 60 falta-aulas no ano, de fevereiro até agora, você não pode mudar a sua jornada de trabalho, nem pegar mais aula, porque ele está entendendo que você não quer trabalhar. Essa é a leitura dos governos liberais aí, ultraliberais, de plantão. A outra coisa que está clara, que a gente tem que começar a entender, ele pretende acabar com o acúmulo de cargo. Porque com tudo isso, os professores que têm dupla jornada de trabalho, eu volto a repetir aqui, não é porque as pessoas são loucas de pedra, que vão trabalhar 50 horas por 60 horas por semana, porque gosta, é por necessidade, porque os nossos salários são muito baixos. Então, ao mesmo tempo, ele quer o tempo todo
acabar com o acúmulo de cargo. Então, a gente tem que colocar isso em mente, porque os professores dizem assim, mas eu tenho direito. A Constituição Federal, ela diz que a gente pode ter o acúmulo, a gente pode. Ele tem que ser da compatibilidade. Se não der, ele fica ilegal, o acúmulo ilegal você não pode acumular. Então, esse é um ponto que a gente tem que estar atento, porque se continuar como está agora, nos próximos 2, 3 anos, pouquíssimas pessoas vão conseguir acumular, estado ou estado-prefeitura. Essa é uma questão que a gente não pode vacilar aqui, que ela vai estar batendo na nossa porta já agora. A outra coisa que a gente está assistindo muito, e é bem interessante aqui, no início desse ano, o FEDER editou uma resolução, que é a Resolução 4, para avaliar os diretores. E pôs a cabeça dos diretores a prêmio. Entre a minha cabeça e a sua, vai a sua. Então, os diretores estão, para se proteger, que os dirigentes estão passando o facão mesmo, tem diretor efetivo que já vai ser afastado da sua unidade escolar, designado está sendo devolvido para a sua unidade escolar agora, nesse processo. Ele criou uma armadilha para desmontar a luta e a resistência frente aos seus ataques. Como hoje mais de 50% da categoria é de professores contratados, ou os companheiros categoria O, ele criou uma palavrinha mágica, que é a tal da recondução. Então, os diretores usaram muito isso como assédio, praticaram assédio moral mesmo. Olha, se você não fizer tal coisa, ou se o seu super BI, né, que agora não importa se o aluno aprende, importa que o BI esteja verde. Você não vai ser reconduzido, você vai ficar desempregado. Então, os categoria O ficaram reprimidos dentro da escola. Só que chega aí, ele muda grade curricular, ele reduz aula, fecha o noturno. Boa parte dos companheiros de categoria O não vão ser atendidos no processo de atribuição de aulas. Então, esse é um problema que a gente vai enfrentar em janeiro. Tanto que, no cronograma de atribuição, não há atribuição para os companheiros da categoria O ainda, não tem cronograma. Então, essa é uma questão, que é um ataque gigantesco. A outra coisa que a gente tem, que os professores não... Eu estou na rede há 34 anos, né? Consegui o privilégio de me aposentar de um cargo recentemente, mas os companheiros que optaram por 32 aulas lá no momento da inscrição, eles vão estar obrigados a pegar essas 32 aulas. Se não agora, eles vão ter que participar durante toda a semana na diretoria de ensino até pegar aula. Se não forem, terão atribuição compulsória. E aí, desandou a vida da pessoa. Então, isso, a gente tem aí uma situação bem complicada, que vai colocar os professores, isso ainda na fase do efetivo. Sem contar que a gente vai ter, ainda temos, né, muitos companheiros categoria O que estão tentando se aposentar, ou que estão aí ainda na rede, que vão ter muita dificuldade de ter a sua jornada de trabalho constituída. É o exemplo que você falou da escola que você foi visitar. E não é só arte que tem uma aula só, não, educação física também. Que é a minha área. E a minha sumiu do terceiro ano do ensino médio, virou itinerário formativo. Então, isso aqui já é uma situação bastante séria para todos nós. Mas eu quero chamar bastante atenção para os companheiros efetivos mais antigos, né, da nossa época, que se ficar adido e se recusar a ser eventual, poderá responder processo administrativo. E todos os dias, o Diário Oficial está lotado de professores demitidos a bem de serviço público pós-processo administrativo. Então, assim, aqui
esses ataques que a gente tem aqui, eles são monstruosos. Eu selecionei estes porque a gente vai ter que entender isso aqui para poder avançar, porque nós estamos numa fase de muita, muita resistência. Eu até dei risada aqui, você falou de educação física e eu sou dessa área também, recém, sou uma privilegiada, mas com muitos sacrifícios, né, Mara? Nós, aposentadas, né? Mas esse ano eu participei da atribuição, e você também deve ter sofrido isso. Eu queria compor apenas com as aulas de educação física e você acaba sendo obrigada a ficar em 2 turnos, pegando as aulas dos itinerários formativos também, porque reduz a jornada das aulas de educação física, né? Pegar também as aulas do Inova, né? Então fica complicado. Quando a gente vai envelhecendo, a gente quer um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade, e no magistério, com esses governos, a gente não tem sossego, tá? Ô, Mara, a gente está quase já nos encaminhando, mas eu acho que tem duas, encaminhando para o final do programa, está sendo ótimo, esclarecedor também para os professores, você pegando aí os pontos centrais para entender realmente esse pacote de maldades, né? Que na verdade se reduz grade, se fecha a sala, não tem aula. Então, é demissão. A gente tem que conversar com os professores categoria O são os primeiros a serem atacados durante esse processo, porque ao momento que não tem aulas, você vai ter demissão dos professores, né? Agora, eu acho que tem duas questões que são importantes, mas eu vou perguntar uma antes. Durante a atribuição, Mara, o professor está lá, que não vai dar para a gente falar tudo, talvez depois, quando a gente postar o vídeo, nós vamos colocar as legislações para os professores poderem acompanhar. Tem a atribuição comentada, que a PUESP soltou um caderninho, você vai falar sobre isso daí também. Mas o professor está lá na hora da atribuição, agora fez a manifestação de interesse, a gente sabe que é online, está com dúvida, permaneceu a dúvida, o que o professor deve fazer? Né? Tô aqui inseguro, tô me sentindo prejudicado, fui injustiçado aqui durante o processo na manifestação de interesse. O que eu devo fazer, né? O tempo para recurso, então é legal você entrar um pouquinho nesses esclarecimentos e falar das subsedes, a importância das subsedes nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouco disso antes da gente ir para o finalmente, que é o que nós defendemos, o que seria justo, né? Deixa essa para o final, tá? Não, assim, ó, só colocando, eu aposentei, mas eu continuo porque eu tenho acúmulo, né? Sim. Então, a partir do ano que vem, a minha vida vai ser assim, só estou com uma jornada de 19 aulas, vou ter que trabalhar manhã e tarde, porque o ataque este ano veio para a minha disciplina, que é geografia. Então, essa é uma questão importante. Bom, acho que bastante pertinente isso que você coloca, Lica, que é, primeiro que a gente tem que ter claro assim, é muito triste isso que eu vou dizer. A gente vai ter milhares de companheiros da categoria O, infelizmente, que vão estar demitidos aqui no último dia letivo do ano. Porque algumas disciplinas não vai ter aula. Né? Então, é, essa é a crueldade do governo Tarcísio Feder, governo de ultradireita que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Então, o professor que está ali angustiado, está preocupado, antes de tudo isso, muitos companheiros, sobretudo os companheiros ingressantes, que estão ingressando agora, eles têm muita dúvida, muitos estão perdidos, que estão chegando na rede agora, tinha um mundo totalmente diferente, como o governo queria todo mundo na sala de aula, então, para o categoria O, pode tudo. Então, pode ter aula até doente. Agora, para o concurso, eu acho que essa é uma questão importante para a gente estar destacando a forma de ataque do governo. O DPME está barrando e barrou muita gente. Impediu que muita gente já tivesse tomado posse. E aí, esses companheiros só vão conseguir participar da atribuição porque nosso sindicato fez uma intervenção na SEDUC para que eles participem da atribuição até o DPME liberar aí esse professor como apto. Eu acho que isso é uma questão importante, a gente não pode abrir mão disso, dessa informação.
E aí, o que é manifestar interesse, né? Qual é a importância disso? Como a atribuição agora é online, e a gente é contra esse processo de atribuição, eu vou ter que entrar lá na sede, ir lá, atribuição de aulas 2025, e selecionar as turmas que eu quero trabalhar, né? E aí, para o diretor poder fazer a atribuição. Então, isso é um manifestar interesse. Então, primeiro na escola, depois na diretoria de ensino, se eu não fui atendido. Mas mesmo assim, eu estou inseguro, eu não sei como fazer. Procura uma subsede da PUESP na sua região. Nós vamos ter os conselheiros que vão poder auxiliar, poder ajudar. Ah, mas o diretor me prejudicou, né? Se documenta, procura a subsede também. A gente tem advogado em todas as subsedes da PUESP, para que ele possa te orientar, fazer o recurso, mas lembrando, qualquer recurso na Secretaria da Educação, eu tenho 2 dias úteis após o ocorrido para entrar com recurso. Então, e o diretor vai ter 5 dias para responder. Isso está na resolução 95, não é invenção da minha cabeça. Então, o professor tem que estar muito atento, conhecer a resolução, a gente vai estar disponibilizando aí o link, a POS fez um material muito bom, comentando essa resolução, o que pode, o que é autoritarismo, o que a gente defende, o que a gente tem. É importante o professor se apropriar desta legislação, porque esse é o contrato de trabalho no ano. Tem dúvida? Procure uma subsede, vai ter sempre um conselheiro de plantão acompanhando você, os professores, para tentar dar uma amenizada na pancadaria que vem aí pela frente. Então, acho que o recurso está atento, a gente costuma disponibilizar um modelinho de recurso para que você protocole tanto para o seu diretor, como na comissão de atribuição de diretoria de ensino. Então, está bastante atento aí, mas não deixe de procurar uma subsede da APUESP para que a gente possa auxiliá-lo da melhor forma possível e você ter o menos prejuízo. Eu acho que Beleza, fazendo isso Mara. já vai dar uma conta da gente fazer intervenção. Quando necessário, a gente costuma ir na diretoria, a gente vai brigar com a comissão de atribuição, a gente vai para a escola, né? A gente já parou muita atribuição, né? Sim, Mara, sim, com certeza. Quando a atribuição era centralizada, todo mundo se encontrava, a gente tinha força, poder coletivo ali, né, para intervir e tirar a atribuição, subtrair a atribuição centralizada, foi pensado politicamente, porque ali era um espaço de formação política com os professores de luta por direitos, tá? Tem sim, acho que é uma questão que ela passa sempre desapercebida por todos nós. A hora que eu estou lá manifestando o interesse, os diretores costumam atribuir tudo de uma vez, e não pode, e não é assim. Então, assim, tem um momento de constituição de jornada, depois tem um momento de composição de jornada, depois ampliação, depois carga suplementar. Muitas das vezes, os diretores fazem tudo de uma vez. E aí tem prejuízo, porque se tem aquele professor lá que eu não gosto muito, então eu faço isso aqui e ele fica de fora, não sobra aula para ele. Então, isso o professor tem que estar muito atento. O que é a constituição de jornada? É a atribuição da disciplina do que você prestou o concurso. O que é a composição de jornada? Acabou a sua disciplina do concurso, mas você não pegou as 32 aulas. Então, você pode pegar a sua correlata, a sua licenciatura curta. Depois tem ampliação de jornada. Você pode ampliar. E aqui tem uma mudança que não é pequena.
A ampliação de jornada até para o ano 2024 era só com a disciplina do cargo. Agora pode ser com itinerário, pode ser com as disciplinas correlatas. Então, está muito atento. E depois, por último, carga suplementar. Nestas fases e nestas etapas, o diretor tem que seguir rigorosamente a habilitação de cada professor da sua escola. Então, se tem lá 3 professores de matemática efetivo, um só quer uma sala de matemática, mas ele quer pegar aula de ciências, e tem professor de ciências. Professor de matemática pode pegar aula de ciências? Pode, desde que o professor de ciências tenha sido atendido. Então, ocorre muito esse tipo de coisa. Então, é uma questão importante que os professores não podem abrir mão e esquecer ali no momento. Ah, já pega tudo logo, já facilita a minha vida. Não, não pode. Você vai ser prejudicado. Certo? Então, tomar esse cuidadinho que seguro morreu de velho. Com certeza. Vamos para a última pergunta. Diante deste quadro, né, de desemprego batendo na porta, mudança da grade curricular, fechamento de salas, alteração da carga horária, o que seria, Mara, o que nós defendemos, né, o que a PUESP defende, o que nós também defendemos, o que seria uma atribuição justa, que respeitasse o direito do professor, o seu tempo de serviço, a sua classificação, sem abrir mão, talvez, desse recurso tecnológico que a gente tem hoje, que a gente está utilizando ele aqui, né? Nós não somos contra a tecnologia, mas ela deve estar a serviço dos trabalhadores, né? Então, o que nós defendemos por uma atribuição que seria a ideal, tá? E outra, o que nós também podemos fazer para resistir, né? O que nos espera aí para 2025? Eu acho que essas duas questões eu sei que teria que ter uma bola de cristal, né? Uma fórmula, mas o que nós, enquanto trabalhadores, podemos ainda, o que nos resta para nos organizar e resistir. Eu acho que de trás para frente, né, a resistência acho que vai ser a nossa palavra, nosso norte aqui, já nos apagar das luzes de 24 e o ano de 25. Eu acho que o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, Lídia, é o debate, e aproveitar o debate que está aí na pauta nacional, né, a questão da redução da nossa jornada de trabalho. Com redução de jornada de trabalho, historicamente, né, a gente tem na pauta que nós defendemos aí 26 aulas com alunos, e o restante de formação, e aqui é uma forma da gente gerar emprego. E essa luta a gente não pode abrir mão, né, da redução das nossas jornadas de trabalho sem redução de salário, porque assim a gente vai poder ter uma condição digna de trabalho e, com certeza, melhorar a qualidade da escola pública no estado de São Paulo, que sem a gente ela estaria já no chão há muito tempo, que esse é o objetivo desse governo aí. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer da nossa resistência o norte da luta pela redução da jornada de trabalho. Mas só isso não basta. A gente também tem que continuar a nossa briga pela redução do número de alunos por sala de aula. É essencial. O mundo mudou. Não é mais possível a gente ter salas de aula com 40, 45 alunos. É humanamente impossível a gente dar uma aula de qualidade. Então, nós temos 2 pontos aqui para nós fortalecer a nossa resistência, a nossa luta, já de cara no início do ano, que é a nossa briga e a nossa luta, redução de jornada, sem redução de salário e redução de número de alunos, porque aí nós vamos gerar emprego também. Não só o emprego, mas a qualidade de trabalho, de aprendizagem dos nossos alunos dentro da escola. E sobre a atribuição, né, a gente falava agora há pouco, que a gente fez muita luta, né, no processo, a gente não via a hora de chegar à atribuição, encontrar todo mundo, fazer um bom debate com os companheiros que estavam ali,
corrigir injustiças que muitas vezes tinham erros, que a atribuição, mesmo usando as tecnologias, e o governo mostrou que é possível fazer, a gente passou a gente acompanhou a escolha no concurso, ela foi digitalizada, ela foi online, mas ela foi presencial também. Então, que a atribuição seja presencial, que tenha polos de atribuição, porque só assim vai garantir uma atribuição transparente, uma atribuição que respeite o tempo de serviço do professor, tempo de trabalho, a experiência do professor seja valorizada. Que tenha lista única, né? Não tem que ter lista categoria A, B, C, agora tem a categoria Y, né? Agora tem a categoria I, né? Que acabe com tudo isso. Somos professores, né? Então, esse modelo de atribuição, onde a supervisão, o diretor fica ligando para o professor, isso é desumano, isso é desrespeitoso, e acho que a gente tem que fortalecer a nossa luta e exigir que a atribuição seja centralizada, lista única, para garantir transparência, onde todo mundo sabe quem é. Quem estava na minha frente era um barato, né? Mara, chegava, fulano passou na minha frente, o que aconteceu? O gerente trapaceou, né? E a gente ia lá e corrigia. Hoje não é mais possível. A gente não pode fazer mais isso. E aí, como é que a gente faz isso, né? Sozinho, nós não vamos fazer. Sozinho, eu com o meu quadrado, eu com o meu umbigo, eu não vou dar conta de fazer isso. Só tem uma saída para a classe trabalhadora. É valorizar, reconhecer a importância do sindicato da sua categoria. A APUESP hoje ainda embora, mesmo com todos os ataques da reforma trabalhista, mesmo com todos os ataques aí dos governos Temer, Bolsonaro, nosso sindicato resistiu e está resistindo. E cabe cada um de nós fortalecer. E como é que eu fortaleço o meu sindicato? Me filiando. Filiação na POSP, ela é espontânea. Eu vou lá e me filio, ela não é impositiva, como na maioria das categorias que a gente tem aí. Então, assim, eu me filio, eu participo, eu me torno um representante do sindicato dentro da minha escola, porque assim eu vou fazer a ponte da escola dos problemas da ponte com o sindicato, para que a gente possa resistir e derrotar os governos fascistas de plantão. Se a gente der conta de filiar, ter um representante de escola, por período, a gente, com certeza, vai conseguir fazer o ano 2025 mais leve para todos nós e defesa da escola pública gratuita e laica para os filhos da classe trabalhadora. Acho que é isso, essa mensagem que eu deixo para o final. Só a luta muda a vida. É isso aí, Mara. Eu quero agradecer o convite, de você ter aceitado o convite. A gente sempre termina o nosso programa da Conspira apresentando alternativas de prosseguir na luta, mas fincado com o pé na realidade. E aqui é o pé na realidade da sala dos professores. São os problemas que nos afligem, a retirada de direitos, quais são as intenções do governo, mas também as formas de agir. Há formas de agir e uma delas é nós estarmos vinculados ao nosso sindicato, que é a nossa entidade de classe que nos representa. Eu quero agradecer, o Conspira Analisa agradece a sua participação, foi bastante esclarecedor e estamos aí juntos para 2025 nos enfrentar com a extrema-direita, fora Tarcísio, fora Feder, sem anistia, e estamos juntos. Estamos juntos. O agradecimento é meu pela confiança, né, de estar aí. É um tema denso, não é um tema, parece simples, lidar com resoluções, legislações, não é fácil, é denso, é difícil compreensão para quem não está lidando no dia a dia. Então, eu que agradeço aí a confiança dos companheiros e que a gente possa ter bastante sucesso aí na nossa
jornada de resistência contra os fascistas. Fora Feder, Ok. fora Tarcísio. É isso aí. E para fechar de vez mesmo, eu peço que as pessoas que estejam assistindo compartilhem o nosso programa, deem like, comentem, façam sugestões e a gente se encontra no próximo programa. Até mais.